Olá, seja muito bem-vindo ao Missional Podcast, um conteúdo exclusivo e direcionado a você, pastor, líder, você que exerce o ministério. É muito bom estar com você hoje aqui. Para você que talvez não me conheça, meu nome é Pedro, eu sou um dos pastores aqui do campus Ribeirão Preto, da Igreja Missionária. E para mim é um privilégio muito grande estar me direcionando a cada um de vocês, pastores e líderes, que tem uma grande missão, um grande propósito. Antes de nós começarmos o nosso vídeo, antes de começarmos a falar um pouco sobre o assunto de hoje, eu gostaria de pedir que você pudesse não só seguir esse canal, mas que você possa curtir esse conteúdo e compartilhá-lo com o máximo de pessoas possível. Assim você vai estar levando o que nós fazemos aqui para muito mais longe, e fazendo isso, indo mais longe, nós vamos conseguir alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Amém? Eu quero falar um pouco hoje sobre conselhos para um ministério saudável, conselhos para prosseguir no ministério de maneira saudável. Mais que isso, não apenas de maneira saudável, de maneira sustentável. Eu quero usar como norte, eu quero usar como pano de fundo os conselhos de Paulo, do apóstolo Paulo, ao seu discípulo Timóteo. Eu acho muito importante nós olharmos para a liderança de Paulo. Paulo foi um dos grandes líderes da igreja. Para mim foi um dos maiores líderes da igreja e um influenciador da igreja moderna, como nós a conhecemos. Nós até hoje utilizamos as cartas, quer dizer, utilizamos o conteúdo de Paulo para definir e dirigir a igreja como ela é hoje. Então nós não podemos desconsiderar os grandes conselhos desse homem que, por mais que viveu há 2000 anos atrás, ele ainda consegue interferir na nossa vida e na nossa história como igreja. Então eu quero falar um pouco sobre os conselhos que Paulo deu para o seu mentoreado Timóteo, para o seu discípulo Timóteo. Conselhos muito importantes de um homem experiente para um jovem pastor, para um homem que já estava começando a liderar. E eu acredito que através desses conselhos você pode não apenas se ver neles, você pode usá-los como ferramentas para os próximos desafios, as próximas etapas do teu ministério. Beleza? Você está junto comigo nessa? Então, se você vai anotar, eu queria te falar o primeiro conselho de Paulo para Timóteo. Na verdade, é um dos assuntos que Paulo mais fala. E o primeiro conselho é a consciência de relacionamento. Você precisa ter consciência de relacionamento. Você precisa saber com quem você está se relacionando, qual é o nível de profundidade desse relacionamento. Você não vai conseguir ter o mesmo nível de profundidade de relacionamento com todas as pessoas. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Paulo fala para Timóteo assim, escreva essa mensagem a Timóteo, meu filho amado. Eu não sei se você sabe disso, mas filhos nós temos poucos. Tem muitos homens que têm muitos, mas filhos você tem poucos. Amigos você tem muitos. Ovelhas você tem mais ainda. Mas filhos você tem muito pouco. E é interessante isso, Paulo não chama todos os endereçados de suas cartas como filhos, mas chama Timóteo. Por quê? Porque ele tinha consciência do nível de relacionamento. É muito importante você saber qual é o nível de relacionamento que você está se desenvolvendo na sua comunidade, com o seu ministério, com as pessoas à sua volta. Essa pessoa é meu amigo, essa pessoa é meu discípulo, meu filho na fé, essa pessoa é um membro da minha comunidade, essa pessoa é um líder em potencial. E determinando o que você tem expectativa naquela pessoa, você com certeza vai conseguir definir o nível de relacionamento. Nós muitas vezes nos frustramos e nos decepcionamos com o ministério porque nós colocamos expectativas em pessoas que não vão conseguir suprir essa expectativa. Nós colocamos missões e posicionamentos e determinamos coisas e tarefas para pessoas que não querem viver aquelas tarefas. E aí nós nos frustramos e nós ofendemos as pessoas, porque quando você coloca um peso sobre uma pessoa que ela não está disposta a carregar, você está ofendendo ela, você está machucando ela. Então tenha consciência de relacionamento. A palavra de Deus fala, e é um dos conselhos de Timóteo, de Paulo, a igreja de Corinto, no capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, diz assim, você pode ter 10 mil mentores, você pode ter milhares de mentores, mas não tenham muitos pais. Quer dizer, você pode ter muitos mentores, você pode aprender de muitas pessoas, mas estabelecer um relacionamento profundo de paternidade com poucos. Não tenha muitos pais.
Um dos erros que nós tivemos muito tempo é chamar, e eu acredito nisso, na minha perspectiva ministerial, é nós tratarmos como filhos quem não é filho. E não tratarmos como filho quem quer ser filho. Então saiba, tenha consciência de relacionamento. Uma relação de pai e filho, ela tem diversas camadas. A primeira camada é que é uma aliança para a vida toda. Então, pela vida toda, aquela pessoa vai ser seu filho. Então, você não chama de filho alguém que você sabe que vai viver só uma estação com você. Você chama de filho uma pessoa que vai viver a vida toda ministerial com você. É um comprometimento gigantesco de cuidado e zelo. O filho espiritual, você começa cuidando dele, mas pode ser que no final ele esteja cuidando de você. Isso é muito importante você entender para quem você chama de filho. É uma responsabilidade de ambos e também tem uma herança e um legado. Não chame de filho pessoas que você não está preparado a dispensar a tua herança. Não chame de filho líderes que você não está preparado a dispensar o teu legado, que você não conta que continuarão o teu legado, porque senão você vai estar ofendendo e frustrando pessoas e decepcionando a si mesmo. Consciência de relacionamento é um dos conselhos de Paulo para Timóteo, e eu acredito que nós precisamos aplicar na nossa vida hoje. O segundo conselho, que é essencial na nossa vida ministerial, eu acredito que nós precisamos ter isso, é evitar conflitos. Evite conflitos. Não fique buscando o embate. Na verdade, o nome desse ponto é evite conflitos, fuja dos embates. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23, Paulo é determinante. Na verdade, ele é incisivo em falar com Timóteo. Ele diz assim: digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Ele está falando de novo. Digo mais uma vez, não se envolva para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Paulo volta a falar disso também em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Na verdade, ele fala pela primeira vez, ele fala: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Existem pessoas que elas querem simplesmente o embate pelo embate. Não sei se você já interagiu com pessoas assim. Elas simplesmente querem estar certas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem algumas pessoas que vão vir discutir com você. E não importa as palavras que você falar, não importa o quão convincente que você seja, não importa o quão denso e profundo seja o seu argumento, não importa de verdade o quanto de qualidade você tem na sua retórica. Essas pessoas simplesmente querem estar certas. Quando você encontra uma pessoa que não quer aprender, só quer discutir, não discuta. Evite o conflito. Porque quando uma conversa, quando um ensinamento, quando um discipulado, ele começa a se tornar uma discussão, você pode ter certeza, você já perdeu. Por mais que no assunto você possa ganhar, você já perdeu. Por quê? Porque um fator decisivo na discussão é que você não pode discutir e evitar conflitos, é porque você não vai descer para o mesmo nível. Quando você discute, você desce para o mesmo nível. Deus colocou você como um líder na sua comunidade. Deus colocou você como líder no seu ministério. Você tem uma liderança, você tem algo que você carrega para o Senhor, pelo Senhor, para servir pessoas. Não abra mão disso, não abra mão desse posicionamento para discutir com pessoas. Não discuta, ensine com paciência, como diz a palavra, com amor. Não viva brigando, pelo contrário, seja amável. Quando uma conversa começar a virar discussão, seja paciente, seja amável. Não viva no embate. Não abandone a capa de autoridade que Deus colocou sobre a sua vida para viver discutindo com pessoas. Eu vejo líderes perdendo autoridade para tentar ganhar razão. Presta atenção nisso. Não perca a autoridade para ganhar razão. A palavra de Deus é a nossa maior razão. A palavra de Deus é o nosso manual de fé. A Bíblia é o nosso alicerce de fé. Não fique discutindo Bíblia com pessoas que apenas querem impor a opinião. Pregue a palavra de Deus. Inspire, ame, não discuta. Eu nunca vi um CEO discutir com seus diretores. Pelo contrário, a palavra dele é tão diretiva, com tanto peso de autoridade, que ela é colocada com amor, mas com firmeza,
como nós costumamos dizer, assim diz o Senhor. Muitas vezes você vai ter que se levantar profeticamente diante de uma pessoa que está querendo discutir e falar, olha, assim diz o Senhor. Eu quero dizer para você aqui, eu não estou aqui para discutir. Eu estou aqui na posição que Deus me colocou. Porque quando você começar a ver pessoas tentando conflitar com você, presta atenção nisso. Não sei se você concorda comigo, mas tem alguns pontos que nós precisamos considerar. Olha só, pessoas que discutem só querem ter razão. Anote isso, você pode. Pessoas que discutem só querem ter razão. Quem te ama de verdade nunca vai querer criar um embate com você. É ou não é? Quem te ama de verdade nunca vai colocar você numa situação de constrangimento. Então, se a pessoa está disposta a criar um ringue na tua igreja, se a pessoa está disposta a criar um ringue numa sala de pastoreamento, ela não te ama. Ela quer apenas estar certa. Você precisa ser claro, mas nunca explícito. Existe uma diferença muito grande entre clareza, uma forma clara de falar e uma forma explícita de falar. A forma explícita de falar, ela não vê regra, não vê moral, não vê ética. A forma clara, ela é diretiva, ela é assertiva, ela é curadora. Seja claro, nunca explícito. Você não vai ter como explicar tudo para as pessoas sempre. Líder, presta atenção nisso. Por que você não discute? Porque liderança envolve confiança. Liderança envolve confiança. Quem está debaixo da sua liderança deve colocar em você um voto de confiança. Por quê? Porque muitas vezes você não vai conseguir explicar. Em certas situações não tem como explicar o que vai acontecer. Você tem uma palavra de Deus, uma convicção divina. Você começa a andar. Você imagina se Moisés fosse explicar para todo mundo o que Deus estava falando. Ele, muitas vezes que ele tentou, ele dirigiu o povo discutia entre si. Muitas vezes você vai tomar passos, decisões, e as pessoas vão falar assim, mas explica o que está acontecendo. E você não vai poder explicar, porque nem sempre você tem tempo suficiente e nem sempre você consegue explicar. As pessoas precisam confiar em você. Até porque se você for explicar para 100 pessoas uma tomada de decisão, você pode ter certeza, cada grupo de 20 pessoas vai ter uma opinião diferente. Então você precisa carregar um pouco de entendimento de que você sabe que Deus te colocou naquele lugar. E o terceiro conselho que Paulo dá a Timóteo, eu acredito que nós precisamos norteá-lo, esse texto, esses conselhos para nós hoje. O terceiro conselho é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor, diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Paulo está deixando muito claro o que vai acontecer para Timóteo. Olha, vai chegar um dias que não escutarão o evangelho. Elas seguirão seus próprios desejos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Quando a pessoa rejeita a verdade, ela rejeita aquele que diz a verdade. Então, se as pessoas rejeitam a verdade, elas rejeitam aquele que está propagando a verdade. Então, se as pessoas rejeitam a mensagem, elas rejeitam também você. Então, quer dizer, você será abandonado, você será rejeitado. As pessoas não vão mais querer ouvir o verdadeiro evangelho, vão sair buscando a forma delas de viver. Então, quer dizer, elas vão te abandonar, elas vão te rejeitar. Ele continua: você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi concedido. Ser líder não é fácil. O terceiro conselho de Paulo para Timóteo é o conselho que eu te dou através desse podcast. Prepare-se, você vai sofrer. Prepare-se, não é fácil. Prepare-se. Liderar envolve rejeição, difamação, cobrança, ausência, solidão. Liderança é um lugar para poucos. E por que é para poucos? Porque muitas pessoas não conseguem lidar com o fato de ter rejeição, abandono, cobrança. Ser líder não é fácil. Paulo experimentou isso. Paulo sofreu pelo evangelho. Paulo sofreu com embates. Paulo sofreu com dúvidas. E ele falou para Timóteo: ei, Timóteo, se prepara, porque você vai sofrer. Mas continua trabalhando, continua fazendo, porque Deus lhe confiou um ministério. Sabe, nós precisamos blindar o nosso coração. Você precisa ter uma convicção muito grande do chamado. Você precisa ter uma convicção muito grande de que o que você faz é a vontade do Senhor.
Porque só isso pode te sustentar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que nós possamos sofrer no ministério, tudo vale a pena. Todo sofrimento vale a pena por Jesus. E eu acredito nisso. Que assim como Jesus foi rejeitado também, foi cobrado, foi abandonado, nós também podemos ser. Mas eu acredito que quando nós nos submetemos à poderosa mão do Senhor, como diz em 1 Pedro, sujeitai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, que Ele, no seu devido tempo, te exaltará. Quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, como diz a palavra, como diz o apóstolo Pedro, no momento certo Deus nos eleva. Então, por mais que você possa sofrer, você pode ter certeza, em algum momento chave, Deus vai levar você. Amém? Eu acredito que esses 3 conselhos podem trazer muita qualidade para o teu ministério. Possam te ajudar muito. Se você talvez está vivendo uma dessas fases, uma dessas estações, um desses conselhos, eu espero que ele tenha sido bálsamo, remédio, solução para você. Esse foi o Missional Podcast. Foi muito bom ter um tempo com você. Eu espero que Deus abençoe você em todos os seus passos e que você vá bem em tudo. Em nome de Jesus. Nos vemos no próximo. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com pessoas que precisam. Deus te abençoe.